Pessoal, boa tarde, tudo bem? Aula para o segundo ano do ensino médio, a gente vai falar de Maquiavel agora. Um alerta: esqueçam as discussões de ética quando a gente fala de Maquiavel, da ética na política, política voltada para o bem comum. Vocês vão ver que é um cara que tem uma percepção totalmente diferente disso. O propósito agora é falar do Nicolau Maquiavel, vendo quem foi, o contexto em que ele produziu as ideias dele, as principais obras, como ele revolucionou a ciência política e os princípios básicos da filosofia dele, tá? Então, assim, até o Renascimento, o que a gente viu de filosofia política? Na Antiguidade Clássica, com Sócrates, Platão e Aristóteles, uma política preocupada com a questão do bem comum. E quando a gente abordou a filosofia medieval, a questão da justiça, seja a justiça divina, passando pela questão da justiça social, né? Não que na prática isso se concretizou, a gente sabe que na Idade Média houve todo aquele acúmulo de riqueza por parte da Igreja Católica, venda de indulgência, uma série de fatores, mas filosoficamente falando, se falava muito de justiça social, tá? Isso incomodou muito Maquiavel, que fez uma pesquisa histórica e trouxe uma abordagem que revolucionou a ciência política, porque ele traz uma percepção muito diferente do que é fazer política quando comparado com esses outros caras que vieram antes dele, tá? Então Maquiavel é um florentino, ele nasceu na Itália, ele viveu entre 1469 e 1527, foi um cara fundamental, ele fundou praticamente o que a gente chama de ciência política moderna. E entre outras coisas foi historiador, diplomata, dramaturgo, enfim. Maquiavel ele era um pensador multitarefa, um cara que estava atuando também politicamente, né? Porque ele foi chanceler de relações exteriores do César Borgia. César Borgia foi filho do Francisco Borgia, que chegou a ser papa, né? A função dele na época de chanceler era chamada de condottiere, né? O César Borgia era um dos governantes absolutistas de Florença, e quando ele faleceu, o entraria Lorenzo de Médici, entrou aliás Lorenzo de Médici em Florença, e aí ele escreve a principal obra dele, O Príncipe, que a gente vai abordar bastante, que é um manual de ciência política, como Lorenzo de Médici deveria comandar aquele território a partir do momento que assumisse, levando em conta todo o contexto político que ali estava arregimentado, né? Além do Príncipe, ele escreveu algumas obras importantes, a primeira década de Tito Livio, que é um livro de história, tratando sobre Tito Livio na Roma Antiga, e a Mandrágora, que era uma peça teatral, uma comédia que ironizava os costumes da realeza da época, né? Então, há alguns princípios básicos de Maquiavel que não podem ser deixados de lado. E nesse caso, o príncipe pode ser qualquer governante, qualquer político. Ele escreveu para um príncipe específico, o Lorenzo de Médici, mas isso é aplicável para outras modalidades de governo também. Primeiro princípio maquiavélico. Para ele, todo governo ele é dividido em dois princípios opostos. Aqueles homens grandes na sociedade, de grande proporção, de grande reconhecimento, que querem comandar, e o povo, que em geral não quer ser oprimido por ninguém, ele não quer ser comandado, né? Então a política vai resultar da força do conflito entre esses dois polos, quem comanda e quer comandar e quem não quer ser comandado de forma nenhuma. Portanto, não é uma relação tranquila, é uma relação conflituosa, tá? Segundo ponto, qual que é o objetivo real da política? É bem comum? É fazer justiça? Não, para o Maquiavel é muito simples, é chegar ao poder e se manter nele. Você toma e se mantém no poder. E como que você se mantém no poder, especialmente quando você transforma a sua força em lei. A sua vontade é lei. Não é promovendo justiça social, não sendo justo, tá? A maior forma de se manter, a melhor forma, aliás, de se manter o poder é transformando a sua força, a sua vontade em lei. Então percebam que o Maquiavel traz uma pegada bem diferente. Ele não está preocupado com justiça. Tanto é que ele vai falar no terceiro princípio dele. O princípio do bom príncipe não é ser sábio e justo.
tá? O príncipe tem que ter em conta que ele tem que ser respeitado e temido. Só que ele tem que tomar cuidado para não ser odiado. Porque o ódio passa. Num determinado momento, o ódio passa, né? O temor fica. É esse o ponto, né? Ser temido é fundamental. Quem te odeia, a qualquer momento, ele pode pegar, por causa desse ódio, e te tirar do poder da pior forma, te meter numa guilhotina. O cara que te teme e te respeita, por mais que não simpatize muito com você, ele vai pensar 1000 vezes antes de fazer isso, porque ele sabe que o contra-ataque é cruel. É a mesma coisa com o amor. O amor passa. O amor passa. Do amor para virar ódio, do ódio para tirar do poder na marra, é rápido. Agora o temor e o respeito, eles ficam. Tanto é que ele vai falar, olha, é justo mentir, ser violento, usar a força, tudo isso para se manter no poder. É justo. Então, o que o quarto princípio dele, né? Não interessa se você vive uma monarquia, uma ditadura ou uma democracia. Você tem que tomar cuidado para se colocar a serviço do povo e não colocar a sua vontade acima da vontade popular. Ah, então o objetivo é promover justiça social, Bruno, tá vendo? Não. Dê as coisas para o povo. Não coloque seus interesses acima dos interesses da população, porque dessa forma você conquista o respeito. É isso que é um ponto fundamental. Você tem que conquistar o respeito da população e o temor dos seus rivais, porque aí todo mundo vai pensar 2 vezes antes de derrubar. Você não está fazendo porque você está promovendo justiça social, não, porque isso é uma forma de você se manter no poder. É esse o grande ponto, tá? Então, algumas frases de Maquiavel que são famosas, vocês têm aí no slide. Pois a força é justa quando necessária. Quem quiser ser bonzinho não pode evitar sua ruína entre aqueles tantos que são maus. Veja que ele é muito objetivo. É melhor ser temido que ser amado. O amor se rompe quando não é mais necessário, mas o medo da punição nunca falha. E os fins justificam os meios. Pois é, essa frase é de Maquiavel. Eu tenho uma finalidade que é chegar ao poder ou me manter nele. A forma que eu vou fazer isso é justa, desde que eu consiga alcançar o meu objetivo. Então perceba que o Maquiavel tem uma visão muito, mas muito diferente do que a gente está acostumado. Tanto é que ele diz, olha, o príncipe deve ser o leão, aquele que massacra seus inimigos quando necessário, e a raposa, aquele que estabelece alianças com o inimigo, se necessário for, para poder se manter no poder. Então, essa metáfora da leão e da raposa é importante. E por fim, ele fala que o príncipe deve ter 2 elementos fundamentais. A virtude, que é a capacidade de adaptar as ocorrências, os acontecimentos às suas necessidades. E a fortuna, que é uma sorte individual. Quer ver um exemplo como essas 2 coisas estão aliadas? Eu sou um príncipe absolutista em Florença e eu sou aliado dos reis X e Y. O rei X casa com a filha do rei Y sem autorização, escondido. Isso se torna uma guerra. O que eu tenho que fazer? Eu não escolhi isso, mas eu tenho que adaptar esse acontecimento às minhas necessidades da melhor forma, tá? E aí o que acontece? Eu percebo que o rei Y, para os meus interesses, é muito mais fraco do que o rei X. Eu me alio ao rei X e conto com a sorte, além da virtude, eu tenho que contar com a fortuna de sair vencedor desse conflito. Então perceba que virtude e fortuna estão ligados. Cuidado, fortuna não tem nada a ver com riqueza. Fortuna é sorte individual. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição lá no chat do Google Class. Respondo o questionário que eu mandei para vocês, depois vocês vão me enviar. Fiquem bem, tomem cuidado. Beleza? Grande abraço.